Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou especialista de aplicação e produto da Pensalab e hoje nós vamos dar início ao nosso webinar sobre análise de gorduras totais via metodologias oficiais Weibull Stolz e extração Randall Butt tipo Soxhlet, tá? O Pedro agora vai iniciar. Tá bom. Obrigado, Jéssica. Meu nome é Pedro Braunschreib, eu trabalho para a companhia C. Gerhardt aqui na Alemanha, em Königswinter. Eu sou também uma pessoa de especialista de produto, também de aplicação. E eu acho que eu também sou a única pessoa que fala português nessa companhia, então eu vou fazer a apresentação de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a determinação das gorduras, sobre as metodologias também um pouco clássicas e os nossos sistemas automáticos. E vai consistir uma apresentação que demora mais ou menos uns 60 minutos. E se vocês têm pergunta no final, a gente também acho que vai ter um pouco de tempo, Jéssica, certo? Isso mesmo. A gente tem um tempinho no final para as dúvidas e a gente também vai ter um quiz próximo do final, tá? Ai, um quiz ainda? Perfeito. Tem que prestar atenção. Isso Então, mesmo. obrigado. Então, continuamos diretamente com a apresentação. Hum, eu acho que dá para escutar que eu falo mais alemão que eu falo português. Se alguma coisa não é diretamente entendida, sempre dá para perguntar diretamente para Jéssica. A gente vai falar hoje sobre a determinação de gordura ou gordura total. Vamos falar dos métodos diferentes, vamos comparar os métodos, o que um parâmetro faz em comparação com os outros. E vamos também entrar no processo do Hydrothermic que são sistemas automáticos que a gente vende aqui e usa para esse tipo de método. Primeiro, quem é Gerhard? Gerhard é uma companhia mais ou menos pequena aqui na Alemanha. A gente existe desde 179 anos. Sempre mais ou menos desenvolvemos analisadores para uma ampla gama de aplicações. E nos últimos uns 40 anos, 50 anos, o nosso enfoque sempre foi em automatizar os métodos clássicos que já existiam. A nossa empresa já é administrada já na quinta geração aqui pelos proprietários mesmos. Essa é uma família que são os donos desde 179 anos. E, claro, temos uma oferta completa aqui de analisadores avançados, e também temos uma representação, acho que 90% do mundo. Então, 80% dos nossos negócios são esporte mesmo, e sempre trabalhamos junto com sócios ou distribuidores exclusivos, como Pensalab e Tecnilab aqui também em Portugal, para representar a gente no país onde vocês vivem. A gente tem agora, no momento, mais ou menos 100 funcionários, então a gente não é uma companhia gigante, mas a gente sempre já tinha, desde todo esse tempo, desde que a gente foi fundado, a gente tem esse enfoque diretamente nas aplicações dos métodos de referência. E por isso a gente tem muita experiência nesses tipos de sistema e sempre estamos desenvolvendo novidades para facilitar esses sistemas. As nossas principais competências são as análises de nitrogênio e proteína sobre Keller e Dumas. Aqui a gente tem dois métodos diferentes. Hoje a gente vai falar sobre análise da gordura total, sobre Weibull-Stolz, com o nosso Hydrotherm Soxterm. E também a gente tem análise de fibras, que a gente faz sobre Veender e Van Soest. E a gente sempre tem também os outros métodos que são mais clássicos, que a gente também tem no programa. Aqui estão os sistemas. Se a gente fala normalmente sobre nitrogênio, a gente usa os nossos sistemas de Kjeldahl, o Vapodest e o Kjeldatherm. Se continuamos com nitrogênio, a gente tem um sistema novo que se chama Enrealizer. E hoje a gente vai enfocar diretamente nos sistemas da determinação da gordura, que é o Hydrotherm e o Soxterm, onde a gente faz uma hidrólise e depois uma extração da graxa. E no final a gente tem também o nosso Fiberterm, que é onde a gente faz a análise das fibras, e também os outros tipos NDF, ADF e ADL.
Aqui a gente tem as duas companhias que falam português e também são nossos distribuidores exclusivos no Brasil. A Jéssica já falou que é Pensalab. Em Portugal a gente tem a companhia que se chama Tecnilab desde mais ou menos 2, 3 anos. Se vocês precisam alguma coisa ou precisam ajuda, por favor, contacte eles diretamente, eles vão te ajudar. Bom, depois de falar sobre um pouco sobre Gerhard, vamos entrar diretamente aqui na no método. A primeira pergunta é sempre por que a gente vai determinar uma gordura e por que é importante. A gente sempre fala aqui na Alemanha que a gente tem 5 grandes parâmetros que a gente tem que analisar se a gente fala sobre comida ou produtos alimentares, e é sempre água, proteínas, fibras, gordura e sódio. Claro que também a gordura é um componente muito importante na ração dos animais ou produtos animais, e também, no mesmo tempo, a gente precisa desse valor para avaliar a qualidade do produto e também o conteúdo energético e o valor nutricional. E no final também é sempre importante saber porque se vocês querem vender um produto, também está diretamente conectado a este valor. A gente tem diferentes fontes da gordura. A gente tem óleos vegetais que vêm dos alimentos, produtos animais, biodiesel e biogás. A gente tem também gorduras animais, que vêm diretamente, de novo, de alimentos e rações animais. E a gente também divide um pouco em graxas recicladas, que são mais para essas aplicações industriais ou mais técnicas. Para às vezes também entender um pouco melhor, quando a gente está falando de definições, a gente também dá uma olhada na terminologia. Se a gente está falando de lípidos aqui, a gente é claro, um termo muito genérico aqui para macrobiomoléculas insolúveis em água. E se a gente quer ainda separar um pouco, a gente tem as gorduras, que são misturas lipofílicas de semissólidas a sólidas. Aqui sempre depende um pouco da temperatura. Aqui são normalmente da origem animal ou vegetal. E temos também os lipoídeos, que são substâncias semelhantes à gordura em células animais e vegetais. E, adicionalmente, a gente também separa um pouco em óleos e os ácidos graxos são livres. Embaixo dá para ver as estruturas diferentes e dependendo de onde a gente está no passo da hidrólise e da extração, trabalhamos com esses químicos diferentes. Eu acho que hoje em dia existem vários modos como determinar a gordura. Aqui a gente sempre tem que dar uma olhada o que método queremos usar para que tipo de produto. Normalmente, a maioria das pessoas trabalha com métodos de referência gravimétricos, então a gente tem que pesar alguma coisa antes e pesar no final. O método que a gente usa classicamente e também automaticamente no Hydrotherm sempre é Weibull-Stolt ou Weibull-Berntrop. Aqui a gente usa ácido clorídrico para fazer uma oxidação e depois vamos extrair com o nosso sistema. Mas para outras isonormas, outros países, também se usa Schmidt-Posinski-Ratzlaff, que é também uma digestão com ácido clorídrico, mas com uma concentração mais alta que com Weibull-Stolt. E se vamos para o outro lado, usamos uma base aqui, uma digestão amoniacal. A gente tem Gröse-Gottlieb e o método Mojonet, que se usa normalmente mais para produtos lácteos. E no final existe também aqui para sementes oleaginosas, são uma digestão mecânica e depois a gente faz uma extração diretamente. E se a gente sai dos métodos gravimétricos, vamos para os volumétricos, a gente tem o Gerber, onde a gente usa um ácido diferente para fazer a oxidação, ou um método rápido sobre o volume, que é o butirômetro. E no final, a gente tem 2, 3 métodos diferentes que a gente chama testes rápidos ou métodos secundários, porque métodos secundários, para o sistema de NIRS e NMR, você sempre precisa uma calibração atrás. Também dá para usar esses métodos juntos, em um modo muito eficaz, mas aqui você sempre precisa da calibração com algum dos métodos que são de referência. E aqui se usa normalmente Röse-Gottlieb, Weibull-Stolt ou talvez também o Mojonet. Então, esses métodos secundários não funcionam sem os outros. Bom, a primeira pergunta seria
qual tipo de amostras a gente tem que destabilizar ou fazer a hidrólise. Aqui também a razão por que a gente tem que fazer isso em algumas amostras é que se a gente dá uma olhada na gráfica na direita, a gente tem a célula animal, então a gente vai entrar agora com ácido. Aqui a gente tem essa cabeça pequena que é hidrofílica, então funciona bem, mas o problema é que todas as graxas estão atrás dessa cabecinha e são impolar. Então o ácido não entra na célula e a gente não vai fazer a extração completa. Por isso a gente tem que fazer uma destabilização usando algum reagente. Aqui, se é o ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, aqui não faz qualquer coisa, funciona normalmente até um ponto. E quando a gente faz isso, a gente vai abrir a célula e depois a gente tem a possibilidade de fazer a extração total da gordura. E aqui, normalmente, se pode usar amônia, se pode usar o clorídrico, dependendo também do produto, normalmente funciona no final. Mas, para também dar uma olhada aqui, porque é importante ter um método que funciona para todas as amostras, a gente fez um teste para comparar. Se a gente dá uma olhada na ISO 8262, onde se descreve que se a gente quer analisar fórmulas infantis que contêm mais de 5% de amido ou dextrina, ou vegetais, frutas e etc., eles, depois de fazer todos os testes, foi escolhido que o método baseado em Weibull-Stolz é o que funciona melhor aqui, porque a gente tem aqui um produto mais complexo, então a gente tem várias partes, várias graxas, e aqui Röse Gottlieb resultou em resultados menores. Schmidt-Bosinski e Ratzlaff, com um ácido que tem uma concentração mais alta, achou resultados muito altos. E o Weibull-Stolz achou os resultados especialmente no meio, onde deveriam estar. E depois deste teste, existem também outros que dá para ler nessas ISOs. Se descreveu o Weibull-Stolz como um método mais sólido e universalmente aplicável. E por que isso é importante? Vamos dar uma olhada aqui num produto processado, que, por exemplo, aqui é a pastelaria. A gente vai dividir aqui nas fontes diferentes da graxa. Na esquerda temos a farinha, no meio o leite e o ovo. E cada dessas fontes aqui tem uma graxa diferente, então esse método tem que ser aplicável para todas as fontes. Na esquerda temos um complexo de amido, ou amilose lipídica. No meio a gente tem esses glóbulos de gordura e na direita tem os lipoproteínas. Então, mesmo se a gente, por exemplo, usa Röse Gottlieb para os produtos lácteos, funciona talvez para a parte do leite, mas não funciona bem para as outras duas partes. E por isso a gente precisa desse método mesmo, que é usável para todas as partes diferentes. Adicionalmente, também a gente sempre tem que falar primeiro, antes de comparar, de definições de novo, porque aqui na Alemanha, eu sei, por exemplo, aqui na Europa, dependendo de que país, a gente sempre descreve às vezes os parâmetros de um modo diferente. Quando a gente fala aqui do hidrothermo e soxtermo, ou da gordura total, a gente sempre fala do processo onde a gente faz uma hidrólise e uma extração depois, e vamos medir. A gordura livre é uma extração diretamente com o soxterm. Existe também um método que se chama gordura bruta AB, dependendo também aqui da definição, onde a gente faz uma extração primeiro, uma hidrólise depois e depois uma segunda extração. A pergunta é, claro, por que existe esse método gordura AB? Em algumas amostras, a gente tem o problema que algumas dessas gorduras são voláteis e também se dissolvem um pouco, não muito, mas em água. Se a gente começa diretamente com a hidrólise, que é um ácido com água, a gente vai lavar uma parte das graxas para fora e vamos perder a nossa graxa e vamos ter uma recuperação mal. E por isso se faz primeiro uma extração, a gente retira todas essas graxas que normalmente talvez vão ser solúveis na água, e depois a gente faz a hidrólise e a extração. E todos esses métodos funcionam bem, especialmente se a gente quer também aqui comparar com os métodos secundários, como um modo de preparação para processar as próximas análises, como aqui um valor do peróxido, ou também um composto dessas graxas diferentes, e a gente vai fazer uma análise depois num HPLC GCMS, por exemplo.
Para também ter uma noção qual é a diferença se faz a hidrólise ou se vai fazer diretamente a extração. Eu tenho alguns exemplos aqui, como o Vimpó, por exemplo. O resultado com a hidrólise no Hidroterm foi 42,39%. E se a gente faz a mesma coisa diretamente com a extração no SOXTEM, dá para ver que a gente vai ter agora uma recuperação menor e também o resultado é de 36,74 são mais ou menos 6% de graxa a menos que a gente perde aqui no processo, ou não se extrai. Também aqui sempre depende do produto, algumas comparações são, dá para ver que não é tão grande a diferença, mas no mesmo tempo a gente também tem aqui outros, onde a gente vê aqui a levedura instantânea, onde o valor é quase a metade. Então a gente perde aqui muita graxa e, claro, no final, se a gente quer colocar na plaquinha, tem que ser o valor correto. Bom, agora vamos começar diretamente no começo aqui com a determinação da gordura. Primeiro, a gente vai fazer a preparação da amostra. É claro, a gente tem que homogeneizar a amostra como para qualquer método, se é Kielder, Aldemar, qualquer coisa, a gente sempre precisa de uma homogenização boa. Aqui depende um pouco para o hidroterm também depois, que tipo de produto a gente quer entrar. Por exemplo, se a gente tem um chocolate, a gente vai usar um banho-maria para derreter um pouco, para mesclar e depois colocar um pouco de amostra no copo. Se a gente está falando agora de uma pizza ou alguma coisa que é mais complexa, a gente vai misturar ou a gente vai fazer uma moagem da amostra. E depois de ter uma homogeneação boa, que normalmente a gente sempre trabalha com 1 a 2 milímetros, a gente continua com a nossa pesagem. E porque também é diferente ter uma homogeneização boa, a gente vê esse pedaço de carne aqui. Dependendo também do tipo de carne, a gente tem gorduras diferentes na carne, então a gente precisa, claro, homogeneizar esse pedaço de carne para uma pasta, porque a gente tem gordura intramuscular aqui, gordura intermuscular e também gordura subcutânea de depósito. Então, receber no final um resultado bom da graxa aqui, de equação perfeita, é muito difícil se você não faz uma harmonização perfeita. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo que a gente faz. Se a gente tem uma amostra, cabanossi é uma linguiça aqui italiana, eu acho que é italiana, um, onde a gente não homogeneizou muito. Então, normalmente, o que a gente faz nessa análise, se a gente sabe que é difícil de homogeneizar, a gente vai pesar um pouco mais. Aqui a gente começou, por exemplo, com 1 grama de amostra, fazemos a hidrólise, a extração, e dá para ver que a gente tem aqui entre 50 e 0,1 até 51 e 81, a gente tem uma diferença muito grande. Normalmente, se a gente trabalha com o nosso hidrothermal SOX, as diferenças são muito pequenas, então a gente começou a aumentar o peso para ver se a gente melhora, e no final melhorou, quanto mais a gente pesou, mas também a partir de um ponto, mesmo se a gente usa 3 gramas aqui, pode ser que a gente não tenha muita sorte e a gente tem uma desviação um pouco maior. Então, só aumentar a quantidade da amostra não é a solução, é sempre a combinação da homogeneização e aumentar o peso um pouco. Bom, depois de homogeneizar e pesar a amostra, a gente tem aqui duas opções. A gente pode usar o método clássico, que tem um banco de aquecimento, ou a gente usa aqui o nosso sistema, o Hidrotherm, que é totalmente automático. Os dois sistemas fazem exatamente a mesma coisa, só que um é totalmente automático e faz também a filtração automaticamente, e o outro você, depois de esquentar e ebulir tudo e oxidar, você ainda tem que fazer a filtração. O que acontece dentro do Hidrotherm? Primeiro, não dá para ver direito, por isso a gente tem essa gráfica aqui. Na primeira fase, o que o usuário tem que fazer é colocar o filtro dentro e colocar a amostra em cima. Daí você fecha embaixo, fecha em cima e aperta Start. Depois o sistema vai fazer a adição do ácido, que são mais ou menos aqui 100 mililitros, e começa a esquentar. Nessa fase de esquentar a solução, a gente vai oxidar a amostra e
depois de 60 minutos aqui, eu também vou explicar depois por que a gente faz esses 60 minutos. A gente vai diluir, parar de esquentar, a gente vai diluir o ácido com água e vamos abrir uma válvula embaixo para começar a filtração. Essa filtração se faz no nosso sistema 20 vezes com 30 mililitros de água quente. E com esses 20 lavagens, a gente transfere toda a gordura ao filtro. E no final, a gente só tem que remover o filtro que está ainda com água e temos que secar. Agora, vamos ver se funciona, porque estou sozinho aqui no Video Studio. Eu vou mudar rapidinho para o Hidroterm, para o vídeo. Hum, Vamos ver. Aqui. Espero que funcione. Isso aqui é a minha colega no laboratório. O Hidroterm é bem fácil de usar mesmo. A gente já colocou as amostras dentro com papel de pesagem. Você fecha em cima e fecha embaixo depois de colocar os filtros. E está em inglês, mas a gente tem os sistemas separados em 3 unidades. 2 posições são uma unidade. E aqui dá para ver quantos mililitros do ácido a gente coloca e com quanto a gente vai diluir. Aqui a gente não tem contato com os químicos, então o sistema vai colocar os 100 mililitros e depois a placa de aquecimento vai começar a esquentar até que a gente alcança o ponto de ebulição. E esse ponto de ebulição a gente mantém mais ou menos por 60 minutos para oxidar a amostra. Aqui dá para ver, existem amostras que não criam muita espuma e outras sim. Para isso, dá para controlar também o tempo de aquecimento do sistema. E depois de 60 minutos, a oxidação está pronta. O sistema usa uma ducha por cima, coloca sempre 30 mililitros da água e abre a válvula. E dá para ver agora que a gente está transferindo toda a graxa e tudo que a gente oxidou diretamente no filtro. Atrás do sistema, no sistema atrás, diretamente, você tem não sei a palavra, um boiler para esquentar água. E a água sempre está vindo aqui com mais ou menos uns 80 graus e entra aqui, e porque a gente precisa água quente para transferir também a graxa. Todas as graxas que são mais, têm uma cadeia pequena, que são mais voláteis, estão aqui em cima. E ao mesmo tempo o sistema também lava o enfriador aqui 2, 3 vezes, dependendo da configuração, e também lava para embaixo e transfere diretamente no filtro. E no final, a única coisa que a gente tem que fazer é retirar o filtro, secar, e a gente também vai ver isso depois, e continuar com o Soxter. Vamos ver aqui, eu vou parar o vídeo e voltar para a minha apresentação. Perfeito. Bom, a gente já deu uma olhada no workflow do Hidroterm e o que a gente também tem que fazer e pensar. Sempre, isso aqui é muito importante, por favor, se use um papel de pesagem, vê que a gente não tem graxa ou também nitrogênio nesse papel. Aqui, no Hidroterm, a gente tem a possibilidade também no método clássico, colocar diretamente um líquido ou sólido. Os sólidos, normalmente, a gente usa o papel, e se a gente vai para o líquido, a gente tira o copo de hidrólise e a gente pesa diretamente com uma seringa, com uma pesagem diferencial. Você pode usar qualquer coisa, se a água, depois de derreter, também dá para usar para o chocolate, caramelo e outras coisas. A hidrólise, normalmente, se falamos do processo oficial, toma entre 10 a 60 minutos. Aqui depende do tipo de amostra, da concentração também do ácido e também se a gente é rápido no esquecimento ou não. E no final, sempre é importante também diluir o ácido com água quente, porque se não usa água quente, tu não tem uma transferência boa da graxa para o filtro. E não depende se é o hidrotermo ou o método clássico, a gente sempre tem que fazer um umedecimento dos filtros que a gente usa, porque a gente precisa esse filme de água hidrofílico em cima para reter a graxa dentro. E a gente tem que fazer também várias filtrações, porque a gente também precisa, no final do processo, o filtro tem que ter um pH neutro, mais ou menos 6,5 a 7,
porque a gente tem dois problemas se a gente não alcança esse ponto. Porque se a gente seca depois no forno, a gente vai oxidar o forno dentro. Ou também é um problema quando a gente seca o filtro e depois a gente quer continuar com a extração no SOX-term, o filtro que tem ainda ácido quebra muito rápido. E aqui a gente tem variações da concentração do ácido. Normalmente no nosso sistema, ou em várias isonormas também, a gente usa entre 3 ou 4 molar. E o tempo de digestão no nosso sistema é sempre 60 minutos. Se você sabe que a sua amostra precisa 45, também é possível, mas é sempre melhor ter um método estándar. E aqui, no método clássico, normalmente se usa uma concentração que é mais alta, mas desde que uma concentração do ácido mais alta pode também atacar o sistema, a gente nunca usa esse 8 molar aqui do ácido diretamente dentro do sistema. Por isso, no método clássico, pode ser que você precisa 20 minutos menos no tempo, mas todo o método não é automatizado. Se você não sabe se você tem que usar 3 ou 4 molar aqui, a gente tem aplicações onde você pode ver. Também é possível dar uma olhada na OAC ou na normativa, que você sempre vê todas as informações, ou vocês perguntam para a Jéssica ou para o nosso sócio Tecnilab. Bom, que problemas podem acontecer na etapa de hidrólise e o que a gente tem que fazer? Dependendo se é o método clássico ou com hidroterm, no método clássico é possível ainda ajustar os tamanhos dos vidros. No hidroterm não dá, mas o copo do hidroterm já é bem grande. Uma das vantagens que você tem com o hidroterm é que a gente pode pesar um sólido a 20, 30 gramas dentro, ou também um líquido a 50 mililitros, e normalmente não precisa mais volume. É possível, nos dois casos, no hidroterm e no sistema clássico, fazer um aquecimento mais cuidadoso. É possível de fazer um perfil de temperatura, especialmente se a gente tem algumas amostras onde a gente vai oxidar muito rápido a CO2, a gente tem muita espuma. E aí é um pouco melhor usar uma temperatura menor no começo e aumentar mais para o final, depois que a maioria da oxidação já está pronta. Uma coisa que sempre se pode fazer com os dois sistemas é usar um pouco de selite, não muito, uma espátula pequena aqui, porque isso ajuda na absorção da graxa e também na transferência da graxa. E ao mesmo tempo, os vasos depois estão mais limpos. Uma coisa que só se usa no sistema manual, pode também usar pedras ferventes, tem que usar pedras ferventes. No hidroterm não se usa, porque o vaso é suficiente grande para o nosso processo. Pode variar também na concentração do ácido, mas normalmente isso não é a razão. Também dá para fazer fazer uma pré-reação com outro ácido ou com o mesmo ácido e depois colocar dentro dos vasos, mas isso não é o processo bom. As únicas coisas que a minha recomendação é mudar o perfil de temperatura e a coisa que é sempre mais fácil é também uma variação dos pesos. Se dá para ver que a reação é muito forte no começo, é melhor usar um pouco menos, porque também normalmente sempre funciona bem. Um passo que é muito importante, que para o hidroterm não é tão importante porque a gente faz esse passo automaticamente, mas é mais importante para o método clássico, são que a gente tem que saber que tem influências importantes quando a gente vai fazer a filtragem. Primeiro, a gente precisa selecionar o filtro correto, porque o problema que a gente já tinha, por exemplo, também com o hidroterm, foi que a gente testou um monte de filtros e só 2 de 10 funcionaram bem e o resto não. Então, é importante usar os que a gente já testou aqui. E uma outra coisa que pode acontecer é que, às vezes, se a gente também olha na isonorma, se normalmente a recomendação é usar o filtro duplo, mas normalmente a gente não precisa fazer isso também no hidroterm e também no método clássico, mas sempre existe umas graxas vegetais, como aqui maionese, onde não no passo da filtração passa sobre o filtro, mas no passo de secagem. Então, se a gente coloca em cima de algum vidro e coloca no forno para secar, ou também fora,
da campanha aqui para secar, pode acontecer que no passo de secagem se passa no filtro e cai em cima do vidro. E se você também depois não transfere essa parte junta, você vai ter o problema, porque a gente vai perder a graxa. A temperatura da lavagem é muito, muito importante. Se a gente dá uma olhada também aqui na isonorma, se disse que a água tem que ter pelo menos 60 graus, melhor é 70 e perfeito é tudo em cima de 80. O tipo de filtragem também pode ter uma influência, claro, se você usa um filtro como normal ou um sistema de frita, pode ter uma influência, porque o sistema de filtro os poros podem se mudar sobre o tempo e por isso é sempre melhor usar os filtros normais mesmo. Porque a gente faz 20 ciclos de lavagem aqui no Hidrotherm, porque se a gente dá uma olhada na lei de distribuição de Nernst, se disse que pequenas descargas mais frequentes são mais eficazes que as poucas descargas grandes, porque é claro que toma mais tempo usar 20 vezes uma lavagem de 30 mililitros que, não sei, 2 a 300 mililitros, por exemplo. Mas essas lavagens pequenas são muito mais eficazes em comparação e por um lado, a transferência é mais eficaz e, por outro lado, o nosso vaso está limpo e se pode continuar diretamente com o trabalho no Hidrotherm sem lavar os vasos e retirar do sistema. Uma coisa que vocês têm que prestar um pouco de atenção, às vezes, é que pode ter que a gente ainda tem resíduos de graxa no vidro, mesmo de digestão, especialmente quando a água não está quente. Normalmente no hidrotermo também não é um problema, porque a gente tem uma temperatura muito estándar no sistema, porque se a temperatura está embaixo do nível que é possível, o sistema para de trabalhar ou espera até que se esquenta a água de novo e continua depois com a filtração. Um passo que é quase tão importante como a pesagem e a homogeneização da amostra é sempre o passo de secagem do filtro, porque aqui existem vários modos. Normalmente, se a gente quer fazer um monte de amostra, eu acho que é o método mais normal aqui é secar o filtro num forno a 105 graus por 1 hora e meia. Funciona bem, mas quanto mais elevada a temperatura é, quanto mais o risco da oxidação das graxas que a gente tem, que separamos, vai ser. Então, sempre é melhor usar menos temperatura, como 4 horas, 70 graus. E o que a gente faz aqui no nosso laboratório na Alemanha, porque a gente também tem tempo, a gente faz um secado diretamente ao ar durante a noite e depois de umas 10 horas está seco e se pode continuar. E também para explicar um pouco as diferenças, eu tenho uma gráfica depois. Mas adicionalmente, eu acho que eu já tinha falado que é muito importante também lavar o filtro aqui, porque e secar, porque se vocês não secam depois de lavar, a gente pode ter dois problemas. Primeiro, vai ter problemas também para colocar o filtro dentro da manga de celulosa, mas o método no SoxTerm, o que que a gente quer fazer aqui é extrair todas as substâncias que não são polar. Então, se a gente tem restos da água, pode ser que a gente também tire alguma parte de açúcar ou outras substâncias que a gente não quer. E por isso, você sempre vai receber pesos mais altos em comparação se vocês não secam. E aqui eu tenho os dois papéis. Na esquerda a gente fez a filtração e na direita dá para ver um filtro na esquerda foi secado diretamente no forno a 105 graus e na direita a gente fez como a gente faz aqui normalmente, que é secar diretamente na campana por noite. E dá para ver diretamente qual filtro provavelmente ou qual a graxa não foi oxidada e qual foi. Então, sempre tem que dar uma olhada se vocês veem que tem uma recuperação baixa, se o problema não é conectado diretamente com a secagem do filtro. Bom, depois de fazer a hidrólise, a gente continua diretamente com a determinação da gordura, ou na extração da gordura no SoxTerm. O que que a gente tem que fazer antes? A gente tem que preparar um copo ou um vaso. Vamos secar, colocar também aqui umas pedras dentro para a ebulição. Vamos secar o filtro. E depois, o que que a gente faz é colocar as mangas de celulose ou filtro dentro e
vamos a fazer a adição do dissolvente. Nos vasos normais, a gente usa 150 mililitros de um éter de petróleo e daí a gente continua com o SOCSTEM, que é o nosso sistema de extração rápido, ou a gente continua com uma bancada de aquecimento, que é o método clássico aqui, SOXLET. Para explicar um pouco o que acontece dentro do SOCSTEM, porque o SOCSTEM dá para ver que é diferente, a configuração dos vidros também é diferente, por isso, normalmente, quando a gente vai fazer a extração com o SOCSTEM, a gente não fala do método clássico SOXLET, mas é um método que se chama Render e Twisselmann. O que acontece dentro? No SOCSTEM, a gente tem o refrigerador em cima. É muito importante de entender é que a gente tem esse cilindro de PTFE embaixo e onde está o vaso, onde coloca o vaso. A gente tem o nosso vaso com a amostra, a manga de celulosa, a amostra com o filtro dentro e o nosso solvente aqui, que é o éter. No primeiro passo, o sistema abaixa aqui automaticamente e começa a esquentar até o ponto de ebulição. Fazer um refluxo do dissolvente dentro até que a gente chegou aqui no cilindro com os 15 mililitros e depois o dissolvente passa o cilindro e cai por em cima e adicionalmente aqui a gente tem um contato direto com o solvente. Então a gente tem, desde que o solvente está quente, a gente tem um contato direto, a extração de uma parte maior é muito rápida. Mas a gente alcança, depois da fase de cozimento, um problema, porque a gente alcança aqui um equilíbrio que depois de algum tempo fica mais lento, lento e lento, então a gente tem que mudar uma coisa. E a mudança é aqui que a gente vai agora reduzir o nível de dissolvente com o cilindro de 15 mililitros até que a gente não tem mais contato com o dissolvente aqui. Então a gente usa a comprimido para empurrar esses 15 mililitros para o tanque. E a gente abaixa o nível, faz isso de novo, até que a gente não tem mais contato. E a gente começa agora com a segunda fase que se chama a extração de Twisselmann. E essa extração de Twisselmann é muito, muito similar com Soxhlet, claro, mas desde que a configuração dos vidros é um pouco diferente, se chama diferente, mas o método faz a mesma coisa. E nesse momento a gente vai encher de novo o cilindro com os 15 mililitros e a gente vai extrair agora o resto da graxa para fora. E a única coisa que a gente faz no final é o que a gente chama destilação C, porque depois de secar o dissolvente, se a gente tem ainda contato com a placa, a gente pode queimar a graxa, então a gente levanta de novo aqui o vaso, corta a conexão e a gente continua com o esquentamento para retirar o resto do dissolvente. E daí a gente está pronto com a extração. O que que a gente faz? Aqui a gente tira a manga com o filtro e a gente tem agora o vaso com a graxa e com as pedras. A gente tem um peso antes e vamos secar, claro. E vamos pesar de novo. Então a gente tem o peso antes, o peso depois e a diferença aqui é o conteúdo da graxa. E daí a gente faz a nossa calculação e também a calculação da recuperação. Normalmente, sempre depende também um pouco do tipo de amostra que a gente está falando aqui. Por um método clássico, se você usa Soxhlet, você precisa entre umas 8 e 16 horas por o processo total. Se a gente fala agora só do SOXTEM e com também a hidrólise, sem contar que o passo de secagem são mais ou menos 4 horas e meia. Se a gente conta todo o processo, são mais ou menos umas 6 até 8 horas, assim, um dia. Mas num dia é possível fazer aqui o método inteiro, enquanto só a extração com o Soxhlet clássico às vezes toma até 16 horas. Claro que o SOXTEM não é só um sistema para fazer a extração de graxas, mas também para outras coisas, porque no final esse sistema é um sistema de extração sólido-líquido. Então, se a gente tem um sólido e um líquido adequado, a gente pode extrair qualquer coisa. Na esquerda, a gente vê aqui a determinação da gordura em vários produtos que a gente faz aqui. E na direita, a gente tem essas extrações diretas, que são
óleo mineral em rocha, a gente tem fenóis, PCB, dioxinas, tem pH, EOX e muitas outras coisas aqui, porque as aplicações são bem diversas. E se vocês precisam informações adicionais, falam com nossos distribuidores. Agora eu tenho um vídeo do SOXTEM. Você tem que mudar rapidinho aqui. O que que a gente faz aqui, eu já expliquei. Vamos pesar o vaso com as pedrinhas. Esse peso, claro, é importante, né, para fazer a calculação depois. Agora a gente vai usar aqui a manga de celulosa. Só para informações aqui também é importante saber que dá para reutilizar essas mangas, mas não infinitamente, mas até normalmente umas 3 a 5 vezes. Sempre depende também do tipo de produto e também o tipo de extração que a gente vai fazer. Se é um de contaminante, sempre tem que pegar um novo, mas se é só gordura normal, dá para reutilizar. Colocamos o filtro dentro, fechamos aqui a manga com um pouco de algodão. Por quê? Porque esse algodão, quando o dissolvente cai por em cima, a distribuição do dissolvente é melhor em comparação e a extração mais eficaz. Aqui a gente vai colocar agora, imaginariamente, 150 mililitros de dissolvente. E depois de preparar, dependendo de que tipo de sockstem você tem, se é 2, 4 ou 6 posições, se coloca os copos dentro. Minha colega precisa um pouco mais tempo aqui. Usamos aqui, temos 2 sockstems conectados no mesmo PC. Dá para conectar aqui até 4 unidades. E desde que a gente tem 4 vasos, a gente usa a unidade de 4. E depois de conectar, o sistema já está aqui, nesse modo conectado ao método que a gente usa. Os vasos vão se abaixar. Vamos passar aqui diretamente para a extração render, que é o contato direto com a manga. E depois de retirar umas vezes os 15 mililitros, a gente passa aqui para a extração Twisselmann. Aqui dá para ver que a gente não tem mais contato com a manga. E depois a gente está mais ou menos pronto. Aqui a gente tem 2 opções, como secar também o dissolvente no final. Dá para usar esse passo C, mas também é possível. Tem que mudar aqui. Também é possível usar também, colocar no forno a 80 graus, se é o éter de petróleo. Não acontece nada, mas a secagem é um pouco mais rápido. Bom, se falamos da qualidade do resultado, não depende se a gente usa aqui o método automático clássico, sempre temos os nossos parâmetros diferentes, se é valor médio, desvio padrão, recuperação, repetibilidade e outros. A gente tem que dar uma olhada se a gente tem um problema com esses valores, onde está o problema. Normalmente não é tão difícil de achar, porque a gente tem que controlar o nosso processo. Uma coisa que a gente já viu também no passado foi que os produtos químicos que a gente usaram estavam contaminados, então a gente recebeu resultados mais altos. A gente precisa também controlar os materiais de consumo aqui, que é o filtro, a manga de celulosa, o algodão que a gente coloca em cima, por exemplo. Por favor, não use um algodão que também tem graxa. Eu já vi isso, eu já vi tudo. Uma coisa que dá sempre para fazer com o SOCSEM diretamente ou também com o processo total é um controle do valor em branco aqui, ou do branco. O que você faz aqui, você faz o mesmo processo sem a amostra e normalmente no final, depois da extração no SOCSTEM, o peso tem que ser menos que 5 miligramas. E se é, o processo está bem, porque você sempre tem uma contaminação pequenininha nos químicos e também nos consumíveis que a gente usa. Uma coisa que é muito importante aqui que vocês ligam para Tecnilab e também para Pensalab para fazer a manutenção desses sistemas. E também uma limpeza regular é muito importante, porque essas coisas são que também têm uma influência muito grande. E, claro, para testar, se querem, vocês sempre precisam um controle de todo o processo, então vocês precisam uma amostra de referência. Aqui,
as mostras de diferença é um pouco difícil porque, já que eu estou na Alemanha, eu conheço as minhas organizações. Normalmente, vocês vão ter alguma organização que também organiza esses ring-tests, ou, né, esses testes comparativos, e sempre tem a possibilidade de comprar esses padrões deles. E aqui na Alemanha, por exemplo, a gente tem Lufa, GAFTA, eu acho que GAFTA é no mundo inteiro. MUFA é mais para esses produtos lácteos. LVU também tem todos os tipos de amostra. E claro que vocês também vão conhecer as organizações no Brasil ou em Portugal. Agora, o que que a gente faz, por exemplo, se a gente tem resultados muito altos depois da nossa determinação? Sempre tem umas causas que são quase sempre as mesmas e também temos soluções. Se a gente tem resultados altos, a gente já falou, a gente não secou o filtro, então a gente também vai extrair uma parte que é polar, e depois de extrair uma parte mais que a gente não quer, é claro que a gente vai receber um peso mais alto na calculação. E o que a gente tem que fazer aqui é estar sempre seguro que o nosso filtro está seco. E outra coisa também, se no passo de secagem a gente usa uma temperatura muito elevada por um tempo mais largo, pode ser que a gente a gente vai oxidar as graxas livres, e se a gente vai fazer a oxidação deles mesmo, o peso também se aumenta. Então, isso também é uma indicação boa. E sempre pode ser que o copo de extração ou também pode estar sujo, então tenta usar outro. E se a gente continua com resultados flutuantes, que não acontecem muitas vezes, mas a gente sempre tem que dar uma olhada que pode ser que se a gente, por exemplo, a gente tem que usar no SOCSTEM também essas pedrinhas. Se a gente não usa isso, a gente tem muita espuma dentro do vaso e pode ser que, por causa essa espuma, por exemplo, a gente tem contato também com as mangas de celulosa e a gente não lava toda a graxa para embaixo. Então, isso seria um problema, claro, porque a gente tem uma recuperação baixa. Pode ser que, porque normalmente também no SOCSTEM e também normalmente é possível também reutilizar o solvente, o éter, mas nesse caso também a gente não pode reutilizar até 10 anos. Depois de normalmente 2, 3, 4 vezes, máximo, a gente tem que pegar solvente fresco. Uma coisa que sempre se pode fazer também para testar isso é fazer uma determinação dos valores brancos com esse solvente que vocês estão reutilizando. De novo, se está em cima de 5 miligramas, qualquer coisa que você pesa aí, o solvente está contaminado e você tem que usar um solvente novo. E, claro, se os resultados estão muito baixos, a causa acho que é claro, a gente sempre tem uma extração em algum modo incompleta. Aqui, uma coisa que sempre se pode fazer, porque dissemos, a gente tem uma amostra nova, a gente não sabe o que fazer, faz o seu método estándar na extração, e a coisa que se pode fazer, se usa a mesma manga com a amostra dentro e faz uma segunda extração. Desde que a gente sabe agora que o valor deveria ser abaixo de 5 miligramas absoluta. Se estão embaixo, tu sabe, eu extraí toda a graxa, ou todas as partes que saem com o petróleo de ETA. Se está alto, vocês sabem que talvez o método tem que se alargar um pouco, ou talvez aumentar um pouco a temperatura. Outra coisa que também pode acontecer aqui, por exemplo, se a amostra está grudada ou se forma, normalmente se usa se tu quer fazer uma hidrólise de chocolate. Se o ácido, por exemplo, no passo de hidrólise não tem contato com toda a amostra, a gente não vai fazer uma hidrólise completa. A mesma coisa também pode acontecer no SOCSTEM ou também na extração. Se tem uma amostra que cola e que o solvente não entra em contato, claro que a gente também não vai extrair a graxa onde não tem contato. E nesses casos, sempre é possível, no hidroterm, usar um pouco de água quente e fazer uma dispersão. E no SOCSTEM, a gente tem a possibilidade de colocar um pouco de sulfato de sódio e secar a amostra também um pouco e separar ela um pouco. E outra coisa também que não acontece muitas vezes, pode ser também que o tempo de resfriamento está muito curto. Então, o que a gente faz aqui é que a gente precisa de uma massa muito estável, então a gente espera um pouco mais e pesa de novo.
Bom, eu acho que eu já estou pronto com a minha apresentação. Foi mais ou menos uma hora. Vou mudar de novo aqui para o Video Studio. A gente tem alguma pergunta, Jessica? Já temos algumas perguntas, Pedro. Perfeito. A Evelyn Almeida perguntou sobre a quantificação de gordura, se ela também é aplicável para sabões e sabonetes. Acho que tem que, isso aí tem que dar uma olhada na isonorma normalmente, porque sempre está escrito nela se se faz uma hidrólise e uma extração. Extração sim, mas eu me lembro de um cliente na Turquia que faz isso mesmo, então funciona. Que ótimo. O José Cirino, ele perguntou o que é celite. Isso aí é uma celite normal. Eu tenho que dar uma olhada com a especificação, mas é celite normal que se usa para qualquer filtração. Isso. É muito conhecida aqui no Brasil também como terra de atomácia, José. Então, acho que o nome pode te ajudar bastante. A Michele Trento perguntou se é possível fazer análise em produtos em pó, como leite. Sim, não é nenhum problema. A gente também trabalha com a companhia Lactalis já há muitos anos. Eles fazem exatamente isso, Nestlé também. E normalmente não tem muitos problemas. Às vezes, dependendo do produto lácteo, pode ter algumas diferenças em comparação com o Mojonet ou Rose Gottlieb, mas normalmente os resultados são muito incomparáveis. Tem algumas amostras que geram espuma durante a extração e acaba surgindo o cartucho de celulose, aumentando a variabilidade dos resultados. Como evitar isso? Normalmente, quando acontece isso, pode ser várias ações. Uma coisa pode ser que a água para o refrigerador está muito alta a temperatura, que a gente precisa baixar um pouco, que a temperatura optimal é 15 graus, mais ou menos. Outra coisa que se pode fazer é diminuir um pouco o peso da amostra quando a gente está fazendo a extração. E pode ser que também, dependendo se estamos falando do Soxterm, que depois de alguns anos pode ser que a gente tenha um pedacinho pequeno onde a gente controla a pressão no Soxterm, que pode ser que está meio sujo e tem que limpar. Bom, aqui a gente tem mais algumas perguntinhas, como por exemplo, a limpeza do copo, do becker de extração, feita pelo Frederico. Eu só coloco dentro da máquina e eu espero estar pronto. Não tem, eu não faço nada especial normalmente. Você tem que E a- prestar um pouco de Isso. atenção para não estragar, mas é vidro. A máquina, no caso, Frederico, é a lavadora de vidrarias, tá? A Tânia, na verdade, ela pergunta qual a gama de trabalho que ela pode ter com esse equipamento. Então, Tânia, eu não entendi muito bem se é talvez sobre produtividade, mas acho que seria interessante dizer, né, Pedro, que podemos colocar vários sistemas juntos, seis, quatro, duas posições, todos eles sendo alimentados pelo mesmo ar e pela mesma água. Então, dependendo da quantidade de unidades que você tiver, você consegue otimizar bastante o seu processo para ter bons resultados, durante o dia, vários deles. E o processo de extração normalmente dura por volta de uma hora e meia, né, Pedro? Processo de extração total, uma hora e meia, 2 horas, mais uma hora e meia no hidroterme, Ok. aproximadamente. Isso sempre Tá? também depende um pouco, de que tipo de aplicação a gente faz. Tem outras aplicações que só demoram uns 60 minutos, mas a standard é 90 minutos de extração mesmo. Tá. Pode ser utilizado outro solvente no equipamento? Dá para usar um monte. A única coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção que a gente tem aqui no Soxterm, é o selho, né? Se chama, entre o vaso e a conexão do sistema e tem que ser o material certo para o dissolvente, mas dá para usar bastante, sim. A gente tem uma lista, se precisa. Para farelo de soja, é recomendado fazer a hidrólise ou posso seguir direto para a extração? Aqui na Europa eu conheço clientes que fazem a hidrólise quase sempre e eu também conheço outros da América do Sul que não fazem. Então, sempre depende um pouco o que se faz no mercado. Mas dá para fazer os dois e com a hidrólise a desviação é sempre melhor. Perfeito. Pode ser utilizado para análise de óleos e graxas em efluentes? Uh, hum, Dá para fazer sim. Tem que preparar um pouco mais, a amostra um pouco diferente em comparação com comida ou produtos alimentares, mas dá. Tá.
Você tem alguma indicação para extração de doce de leite no Soxterm? Não, não. Isso aqui não tem muito na Alemanha, essa aplicação. Eu como muito doce de leite, mas eu não conheço os métodos de extração. E Carolina, a gente vai entrar em contato com você. Se você quiser, você pode enviar umas amostras aqui para a Pensalab e a gente faz o desenvolvimento do seu método para doce de leite, tá? A Tereza, ela está perguntando sobre a quantificação de extraíveis de polímero em PVC, no solvente éter e metanol, se você já tem algum conhecimento sobre o uso do equipamento para essa finalidade. Eu acho que a gente já fez essa aplicação com a Evonik aqui na Alemanha, então a gente tem alguma informação e já está, não está diretamente no nosso portal, mas a gente precisa dessas informações depois por e-mail, eu dou uma olhada na biblioteca. Perfeito. Tereza, a gente vai entrar em contato com você para falar um pouquinho mais sobre essa aplicação. A Ana, ela falou um pouquinho sobre as amostras que geram espuma, que o Pedro ele já respondeu anteriormente. Cristina está perguntando sobre a capacidade do equipamento, 6, 4 e duas amostras. Se é isso mesmo. Qual sistema? A gente tem dois. Para o Isso é, Soxterm, por acredito. Sox, é isso mesmo. O SoxTem a gente tem um sistema de 6, 4 e 2 posições, e no HydroThem são 6 posições. E o HydroThem está separado em 3 unidades e dá para usar separadamente, ou Tá. separados. Existe algum limite para tamanhos de partículas em amostras? A gente sabe que o Fibre Term tem essa limitação, mas essa limitação ela também existe para análise de gorduras e óleos e gorduras. No HydroThem não, mas no SoxTem existe algumas amostras que têm uma partícula, acho que são 0,05 menor ainda, que pode às vezes passar um pouco da manga. E claro que a gente não quer, o que que a gente tenta fazer é usar um, dois filtros adicionais que a gente coloca sobre a amostra e normalmente depois não passa mais. Existe alguma maneira correta para a lavagem dos cartuchos de extração para reutilização? Normalmente, se a extração foi normal, a gente não deveria ter mais nenhuma graça diretamente conectada à manga, então é só uma extração normal. Isso dá para reutilizar até 3 ou 4 vezes e é sempre difícil de dizer quantas vezes dá. Dá para ver no branco. Legal. Em termos de limites de detecção, Pedro, é possível recuperar resultados inferiores a 0,1 gramas por 100 gramas? Claro que dá, depende também de que sistema falamos, eu acho que dá para fazer nos dois. Normalmente no SoxTem, se a gente fazer uma extração direta, a gente pode aumentar umas 10 gramas de peso. No hidrotermo, se a gente aumenta até 20, 30 gramas, eu acho que eu já fiz uma hidrólise de uma salada que tinha, eu acho que uma percentagem similar e funcionou bem. Você tem que cuidar um Legal. pouco com a espuma. Lívia, você perguntou sobre a soja, né? Você informou que caiu. Ah, o Pedro, ele explicou um pouquinho melhor que isso depende muito do mercado. Normalmente lá fora eles fazem bastante hidrólise. Aqui na América Latina não é muito comum fazer hidrólise em farelo de soja, mas é claro que seus resultados vão ser melhor e, obviamente, um pouquinho mais altos, né, Pedro? Sim. Pedro, você possui algum estudo sobre casos ambientais para avaliação de poluentes orgânicos? A gente tem vários clientes que usam o SoxTem para a extração de PCB e dioxinas, mas a gente não tem um estúdio específico aqui, porque aqui na Alemanha as regras são bem estritas, então você precisa de um laboratório específico para fazer essa aplicação oficialmente, e por isso a gente sempre trabalha diretamente com o cliente junto no laboratório dele, onde eles têm todas as configurações necessárias. A gente tem essas aplicações já prontas, mas a gente não fez o estúdio aqui. Eu selecionei mais algumas perguntas aqui, Pedro, e uma delas é em relação às dioxinas. Uhum. A troca dos O-rings, um cliente que quer usar o Soxterm para um solvente, também quer usar o Soxterm para um outro solvente, isso é possível no mesmo Ah, equipamento? Normalmente, se a gente quer usar mais que um, a gente sempre vai diretamente para Paraflua, para os cílios de Paraflua, porque funcionam com todos os dissolventes. Mas se você quer fazer uma extração de dioxina,
E só de dioxina, nunca é recomendável de mudar de aplicação, porque normalmente esses contaminantes, o conteúdo é muito baixo, então é sempre melhor não contaminar o sistema em total para não ver depois um monte de picos no sistema de APC ou GSMS. Ok. Ah, a Ana Carolina, ela perguntou pra gente sobre a peça que controla a pressão do SOX Term. Se a Uhum. limpeza deve ser feita pelo usuário ou pelo técnico durante a preventiva. Depende qual é a peça, porque, claro, temos o nosso compressor que se pode também conectar diretamente a quatro sistemas em série e normalmente todos os pedaços que você tem que limpar que tem a ver com que não é o compressor, é um serviço técnico de Pensalab ou de Tecnilab que tem que fazer. Isso mesmo, Ana. Inclusive, a gente tem recomendado compressores odontológicos, livre de óleo e livre de água. E a última pergunta, Pedro, para amostras de efluentes que utilizam próximo de 1 litro. Como você faria? Precisaria aumentar o volume de coleta para limites de detecção muito baixos? Aqui sempre depende um pouco, porque eu já vi várias coisas no mercado. Uma coisa que você pode fazer, se o conteúdo é muito baixo, é também retirar um pouco, usar 1 litro e abaixar um pouco o volume. Outra coisa que também é possível, se vocês têm um químico de referência que tem graxa, se coloca a palavra em inglês é spiking, né? Colocar assim, como se chama em português, Jéssica? Spiking? Spiking Co- é quando se coloca uma parte, uma s- substância que tem graxa, que conhece o Hum, conteúdo adicional para receber no final um peso mais alto e se Spike tira do também. cálculo, eu não sei a palavra português. É Spike. O Jefferson até comentou aqui, a amostra fortificada é a mesma coisa, tá? Hum? É adição de padrão ou É isso mesmo. uma contaminação não padrão, proposital, digamos assim, né? Spiking, Spike, tanto faz, tá? E a última pergunta de hoje, que é da Camila. A Camila falou que não tem uma lavadora de vidrarias. Mesmo assim, é possível fazer a lavagem dos copos sem contaminação? Normalmente, sim. A gente também estava no passado, os copos à mão. Não é um problema grande, porque, claro, a gente sempre usa um pouco de detergente, mas se passa suficiente água, normalmente não tem contaminação. Uma coisa que tem que prestar um pouco atenção, se a gente quer fazer uma extração de contaminantes, sempre se faz antes, depois de lavar, antes de continuar o uso, se coloca em todos os vasos uns 50 a 100 mililitros do dissolvente que vai usar depois e se lava dentro com o dissolvente diretamente e se tem algum contaminante, se coloca diretamente para o tanque e se retira uma parte por ao menos, né? Perfeito. Pessoal, agora nós estamos disponibilizando para vocês um quiz, algumas perguntinhas para a gente entender se o webinar ele atendeu às expectativas de vocês, se vocês têm interesse em demonstração, quais métodos vocês utilizam hoje no laboratório de vocês. Então, vou pedir que vocês preencham, por favor. Enquanto isso, eu vou passar 3 slides para vocês sobre a Pensalab. O Pedro falou inicialmente sobre a Geert. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que nós estamos muito focados nesse ano dos webinars em português. Nós estamos sempre compartilhando toda a agenda de webinars e acho que isso pode ser bem interessante para o laboratório de vocês. Como vocês já sabem, eu sei que a grande maioria de vocês que estão aqui hoje, vocês já conhecem a Pensalab. A Pensalab é uma empresa que está no mercado há mais de 28 anos. Ela foi fundada em 1996. Ela conta com uma grande equipe de especialistas de aplicação e de produto na área de instrumentação analítica. Hoje nós contamos com mais de 200 colaboradores. A nossa sede é aqui em Perdizes, em São Paulo. Todos vocês estão convidados, então agendem as suas demonstrações. Vocês, se estiverem eventualmente passando por aqui ou qualquer evento em São Paulo, venham conhecer a Pensalab. Basta mandar um e-mail para mim ou para a equipe do marketing, que a gente vai deixar no final, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês. O nosso portfólio é um portfólio muito diversificado, então nós temos aplicações nos mais diferentes segmentos da indústria.
além de um laboratório próprio aqui na PensaLab para liberação de equipamento, desenvolvimento de aplicações, área técnica, a parte de estoque e logística também. Nós temos as nossas lideranças hoje com mais de 15 anos, os nossos especialistas há mais de 10 anos no mercado. Todas as nossas vendas, elas são baseadas em produtos com altíssimo valor agregado, são produtos que sempre acompanham soluções, então a gente não vende uma TV, simplesmente a gente vende um equipamento e a gente vende uma solução por trás desse equipamento. E o nosso corpo técnico hoje ele corresponde a mais de 55% dos colaboradores que nós temos na PensaLab. Então, nós temos um corpo técnico muito específico, temos técnicos regionais distribuídos por todo o Brasil para um atendimento cada vez mais rápido. Aqui nós trouxemos para vocês alguns dos serviços que a PensaLab presta. Então, desde a parte de engenharia, aplicação, manutenções, calibração e validação dos instrumentos, partida e comissionamento, operação assistida, suporte remoto, principalmente com o nosso hotline, treinamentos, desenvolvimento de aplicações no laboratório e também em processos. Pessoal, é isso. Pedro, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, nada. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que deu para entender tudo que eu expliquei. E se não deu, dá sempre para perguntar, pensa lá para Jéssica. E eu acho que a gente vai fazer também os próximos webinars também em português. A gente Nós vai temos um informar agendado vocês. daqui a um mês. Isso. A gente Isso vai mesmo. divulgar. É isso, gente. Muito obrigada. Agradecemos muito a participação de vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, como o Pedro falou, mandem para mim, mandem para o pessoal do marketing. Sintam-se à vontade. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.